Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre componentes simétricas para análise das correntes desequilibradas de um circuito elétrico trifásico desequilibrado, né? Ou em desbalanço, com cargas desbalanceadas, conforme eu já comentei anteriormente. Certo? Para essa aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos. Eu vou demonstrar aí um modelo matemático utilizado para as componentes simétricas de corrente elétrica, tá? Então, na aula passada, nós vimos as componentes de tensão. A tensão é a alimentação da rede. Só que se eu tenho uma carga desbalanceada, ela gera correntes em desequilíbrio. Então, nós precisamos de um modelo de Fortescue para a corrente também. Depois, iremos fazer a análise das correntes trifásicas através das componentes de Fortescue. E por fim, um exemplo aí de cálculo prático, tá? Para as correntes trifásicas, através aí das componentes também. Legal, então aqui um modelamento matemático, nós consideramos aí um gerador fechado em estrela com neutro aterrado, tá? E que fornece aí, né, correntes para um sistema que pode ser equilibrado ou desequilibrado dependendo da carga, se ela é balanceada ou desbalanceada. Em caso de cargas desbalanceadas, essas correntes são definidas através das componentes de Fortescue, porque elas se tornam desequilibradas, né? O desbalanço da carga desequilibra as correntes. Tá? Ah, professor, mas isso ocorre se a fonte não for forte, né? Se ela for desequilibrada e assimétrica. Mas e se ela for equilibrada e simétrica? Ocorre da mesma forma. Porque a corrente ela acaba sendo proporcional à tensão e inversamente proporcional à carga. Se o parâmetro inverso ele é desproporcional, né? Ou seja, o que eu tenho na fase A não é o que eu tenho na fase B, que não é o que eu tenho na fase C, então já vai ter um desequilíbrio das correntes por conta disso. No sistema estrela, né, com neutro aterrado, nós temos tensão de linha, VAB, VBC e VCA, além, é lógico, das tensões fase neutro que eu representei aqui, o VA. Legal. Nesse sistema eu forneço três correntes, tá? IA, IB e C. Legal, só que perceba, o vetor aqui, ó, tá com um tamanho diferente. O IC é o maior de todos e o IB é o menor. Então, se eu quisesse modelar isso daqui em componentes de Fortescue, da mesma forma que temos para tensão, temos para corrente. Sequência 0, positiva e negativa. Fase A, fase B, fase C e para o neutro. Professor, nossa, mas agora são 4 componentes. São 4 componentes, por quê? Ligação estrela, temos as 3 fases mais o neutro, tá? O neutro que é o retorno. Ele é o retorno de quem? Do IA, do IB e do IC. Portanto, ele é o IA, que é tudo isso daqui, mais o IB, que é tudo isso aqui, mais o IC, que também é tudo isso aqui, tá? Corrente do neutro é descrita dessa forma. Para cada uma das fases, nós temos ali componente 0 positiva e negativa, conforme vimos já no estabelecimento da teoria de Fortescue, né? Então, para as correntes, nós temos mais uma parcela aqui, que é a parcela importante, né? Normalmente analisada aí pelos relés para fazer alguma atuação na rede, tá? Que é o neutro. Legal. Assim como ocorre no modelamento das tensões, nas correntes utiliza-se também o operador alfa para definir as relações entre as componentes de sequência, né, nas correntes trifásicas. Então nós temos aí, só relembrando, o alfa é 1 mais 120, alfa quadrado é 1 menos 120. Né? Aqui nós temos a operação já com o operador alfa, né, e alfa ao quadrado. Aqui eu só estou descrevendo, não estou detalhando muito esse procedimento aqui, porque eu já falei bastante na aula passada, né? Para tensão. Para corrente é repetir, né? Se eu tenho alfa quadrado aqui, aqui vai ser só alfa. Se eu tenho só alfa, aqui vai ser alfa quadrado. Esse conceito não muda muito. E aqui as correntes, né? Puxa, o IA, basicamente, o IA zero, melhor dizendo, é 1/3 de IA mais IB mais IC, tá?
Ah, mas espera aí. E A mais B mais IC é a corrente do neutro. Tá no slide anterior. Exatamente. Então, olha que interessante. Tudo isso daqui é o IN. Ou seja, IA0 é igual a 1/3 de IN. Ô louco, professor. Então, a corrente do neutro é o triplo da corrente de sequência zero? Sim. Sim. Então, o que a gente sabe? Puxa, estou com o meu neutro lá, tem uma medição de sequência zero. Eita. Então, tem um desequilíbrio e assimetria no sistema aí. Tá? Vamos equilibrar as fases. Opa, põe mais carga aqui, põe uma outra carga para lá. Vamos chavear a rede para que ela fique mais simétrica possível e que não tenha aí nenhuma sobrecarga, nenhum peso aí, uma sobrecarga em nenhuma linha, né? Que elas fiquem o mais simétricas e equilibradas possíveis. É como se fosse uma balança, né? Se a fase A está drenando ali, por exemplo, 1 megawatt, fase B e C está drenando 500 kg cada, puxa, vamos passar um pouquinho do que tem lá na A para B e C para balancear isso aí? É isso que é feito, tá? Então, só que é tudo automatizado, né? E aqui nós temos a sequência negativa, descrito também por esse modelo aqui, tá? A sequência positiva também, aliás, sequência positiva e sequência negativa, descrita através desse modelo aqui que chegamos na relação corrente do neutro é 1/3, né? Em relação à corrente de sequência zero, tá? Esse conceitinho aqui é muito importante. Bacana. As correntes trifásicas ou correntes de sequência podem ser descritas na forma de uma matriz quadrada do tipo 3×3, conforme é mostrado abaixo, tá? Então aqui abaixo nós temos as correntes A e B e C, o sistema matricial, e 0, e 1 e 2, tá? Então se eu fizer a multiplicação dessas componentes com a matriz, eu chego em A e B e C, e obviamente, se eu quiser as correntes de sequência, eu faço a multiplicação de 1/3 da matriz. Aqui tem uma inversão, tá? Se aqui era alfa ao quadrado, aqui passa a ser alfa, assim embaixo era alfa, né? E aqui também eu troco as diagonais, né? Alfa ao quadrado aqui passa a ser alfa ao quadrado aqui. E o alfa que era na diagonal secundária passa a ser diagonal principal aqui, tá? Nessa parte 2×2, digamos, né? Então, se eu quero calcular as componentes, eu tenho esse sistema. Se eu quero calcular as correntes do sistema elétrico, eu tenho esse sistema. Tranquilo, né, turma? Vamos lá. Exemplo. É um sistema trifásico com componentes simétricas de correntes dadas aqui, ó, tá? Então tem as componentes 12,25, ângulo de 10, 9,69, ângulo 18, 12,63, ângulo 158 aqui. Sequência 0, positiva e negativa, respectivamente. Peço para determinar as correntes trifásicas, aplica a fórmula, né? Pego a matriz, multiplico pelas correntes de sequência e chego nas correntes do sistema elétrico. Então, nossa, professor, me deu certinho aqui, 11,30 graus, 27,64 graus, 19,89. É isso aí. Por quê? Não interessa se eu tenho um número muito picado aqui, e aqui eu não tenho um número picado. O que interessa, sim, tem o componente de sequência 0, positiva e negativa. Opa, então o mínimo que vai ter é um desequilíbrio ou uma assimetria. Nesse caso, ó, tem desequilíbrio, porque os módulos que seria medido, por exemplo, aqui é medido com alicate amperímetro, essa parte aqui do módulo, tá? E aqui nós temos as fases, né? Tanto fase quanto módulo, eles estão diferentes, né? Não tem aquela relação de 120 aqui, e aqui não tem o mesmo módulo, tá? Então tem desequilíbrio e tem assimetria. Por isso nós temos as 3 componentes de sequência, tá certo? E com valores aqui bem próximos, né? Entre as 3. Legal. Segundo exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo bem prático, né? Pode ocorrer aí várias vezes até no sistema elétrico. E esse exemplo diz o seguinte: uma carga ligada em estrela com neutro aterrado, né? Um sistema de distribuição, por exemplo, e perde uma das fases de alimentação, tá? Então, o sisteminha que tem essa cara aqui, ó, puxa, rompeu um cabo, passou ali uma máquina, um caminhão ali, rompeu um cabo, né? Eu peço para determinar as correntes de sequência
né? As correntes desequilibradas e a corrente de neutro, tá certo? Então, puxa, de cara, né? Eu tenho esse sisteminha aqui, tem a corrente IA e C, né? O IA e o C. E o IB é zero. Puxa, por quê? Rompeu aqui, ó. Não tem caminho para circulação da corrente, IB é zero. Na cara. Agora, e as correntes IA e C? Quais são? Né? São fornecidas. Ó. O IA é 10 com ângulo zero. O IC é 10 com ângulo 120. Então eu já tenho essas duas correntes. O IB é zero porque está rompido o condutor. Legal. Então o sistema elétrico, que deveria ser assim, né, a sequência positiva, que é o ideal, IA, IB e C, agora está IA e C, não tem o IB. Então, puxa, tá desigual, tá desequilibrado, né? Então, o que era para ir para o IB aqui, ou vir do IB, né, para alimentar uma carga, por exemplo, não está vindo, certo? Então, o que acontece? Nós temos que determinar as componentes de sequência sabendo que o sistema ele é desequilibrado, ou seja, só existe IA e IC e, obviamente, tem neutro? Tem. É aterrado? Sim. Então vai ter corrente de sequência zero de cara. Por quê? Tem o neutro e ele está aterrado, tá certo? Legal. IA e C, o IB aqui é zero, beleza. Vamos calcular aqui, tá? Então, para calcular aí, nós precisamos apenas substituir os dados, né? Que eram os 0 e 1 e 2, né? Os componentes de sequência para a corrente. Eu tenho o IA e o IC, o IB é nulo, mas quando eu calculo as componentes, eu tenho os três parâmetros. Tenho sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Ô louco, mas surgiu três dados aqui diferentes de zero e aqui eu tinha um igual a zero, né? Por quê? Porque o sistema, né, ele trabalha com uma defasagem ali em tese de 120 graus. Se eu perdi o IB e aqui na alimentação eu tenho o IA em zero, né, para uma rede forte, e o IC em mais 120, então parcela dessa corrente de IA e de IC vai pelo neutro, tá certo? Então se eu tenho essas correntes e eu sei que a corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de neutro, eu sei que a corrente de neutro é 3 vezes a corrente de sequência zero. Portanto, qual que é a corrente de neutro? Que é pedida no enunciado. O triplo da corrente de sequência zero. Portanto, vale 10 com ângulo de 60 graus. Caramba, professor, mas como assim? É o seguinte, lá na alimentação, antes, né, pensa assim, aqui está a carga. A, C e B. Para trás, nós temos o nosso gerador em estrela aterrada. O que acontece? Saiu aqui, por exemplo, corrente do IA, veio aqui pela carga, retornou pela terra, né? Veio aqui o IC, passou pelo neutro, retornou pela terra. Está lá no gerador. Eu posso ter um neutro aqui também, tá? Neutro aqui direto do gerador, carga aterrada, fonte aterrada. O que acontece? Essa corrente que está indo lá para o gerador tem um ângulo de 60 graus. Tá? Então, significa que no ciclo ali que A é mais positiva que C, há um retorno para o neutro desses 10 amperes. E no momento que IC é mais positivo que o IA, ele tem também retorno pelo neutro dos mesmos 10. E fasorialmente, se eu fizer na unha ali os vetores, eu chego que a corrente do neutro é 10 com ângulo de 60 graus, sem utilizar nada de componentes de sequência, tá? Componentes simétricas. Ou seja, de fato, as componentes propostas por Fortescue funcionam aqui para análise das correntes desequilibradas de um sistema elétrico. Por quê? Se eu definisse sem o estudo das componentes, apenas fazendo vetorialmente, que nem eu fiz ali na penúltima aula, né? Fazendo ali só o cálculo dos vetores, né? Usando número retangular, número polar, eu chegaria nisso aqui, ó, tá? 10 com ângulo de 60 graus.
Agora, utilizando ali a matriz das componentes simétricas, eu também chego nisso daqui. Então, de fato, posso utilizar o sistema matricial de Fortescue para aí trabalhar com as componentes de corrente e de tensão também, conforme vimos na aula passada, para o sistema elétrico de potência. Tá? A gente pode utilizar aí desse conhecimento. E aqui, apenas representando, né, no diagrama, o retorno dessa corrente aqui de 10 amperes com ângulo de 60 graus no diagraminha, tá? Então, ora o IA vem e retorna aqui pelo terra ou pelo neutro, né, havendo uma conexão aqui, e ora o IC vai ter esse retorno. Beleza, turma? Então agradeço aí a atenção de todos mais uma vez. Qualquer dúvida, entre em contato via Microsoft Teams, participe ali na reunião de dúvidas. Deixa ali, pode deixar no chat também ali, ou qualquer dúvida escrito, pode gravar áudio, né? O Teams atualizou, então vocês conseguem mandar áudio aí pelo celular tranquilamente, tá certo? Grato a todos, bons estudos e até a próxima.